Olá, queridos companheiros, amados irmãos. Nosso vídeo de hoje é nosso grande desafio: evangelizar e evangelizados. Comecemos o nosso vídeo com a seguinte interrogação: existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Sim, podemos afirmar que para doutrinarmos temos que possuir pelo menos o conhecimento intelectual da nossa doutrina espírita. E para evangelizarmos, temos que ter a luz do amor no nosso interior, dentro de nós. Pois para doutrinar, bastaria que nós tenhamos a leitura e o conhecimento. E para sermos evangelizadores, temos que sentir e ter Jesus dentro de nós. Emmanuel diz que o doutrinador, na maioria das vezes, é tão somente o canal dos ensinamentos. Porém, o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades do outro, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Está lá no Consolador, na lição 2, na questão 237. Leon Denis nos fala que é pela educação que as gerações se transformam e também se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, homens novos, é, portanto, preciso que uma educação, desde a infância, é primordial. Aprender a governar a si mesmo, a se conduzir como um ser consciente e racional. E é tão necessário como saber ler e escrever, e até contar. É preparar a pessoa para entrar na vida, não só pela luta material, como também para a luta moral, principalmente. E é nesse ponto que pecamos, não dando a devida atenção nem o devido valor. Mesmo no ensino secundário, nós atulhamos o cérebro deles com datas, fatos, nomes, tudo em detrimento da educação moral. Porém, a moral da escola é desprovida de uma sanção efetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade. E o que fala do ensino pueril, que é dado pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança é apossada pelo fanatismo e pela superstição, não adquirindo senão ideias falsas sobre a vida presente e futura. Por isso, para despertar numa criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso perseverança, firmeza e uma ternura que somente um coração de pai ou de mãe pode fazê-lo. Se os pais não conseguem corrigir seus filhos, como um mestre que tem um grande número de discípulos poderá dirigir esses filhos. Mas essa tarefa não exige uma ciência profunda. Tanto os pequenos e grandes podem preenchê-la desde que se compenetrem do alvo elevado da educação. E não vamos nos esquecer que esses espíritos vêm coabitar conosco para que possamos ajudá-los, vencer seus defeitos e que possamos prepará-los para os deveres da vida. Não devemos confiar nossos filhos a outrem. A educação, ela não deve ser mercenária. Se ela não tem nem interesse, nem o amor material, que possamos prepará-los não só intelectualmente, mas na alma. Assim como nós nos preparamos para dar os nossos primeiros passos quando pequeninos. A educação baseada numa concepção exata da vida
transformaria o mundo. Todas as chagas morais são vividas da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre as novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Que possamos instruir, esclarecer a inteligência dos nossos jovens, mas, acima de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemos a tirar suas imperfeições, porque devemos trabalhar a nossa melhora interior sempre. Todos nós somos semeadores, pois todos somos chamados a colaborar na edificação de um mundo melhor. Por isso, tem caráter de urgência. E como trabalhadores da última hora que somos, semeando palavras e exemplo, teoria e prática, reflexão e ação. Infelizmente, muitos de nós ainda nos perguntamos se somos ou não aptos para essa semeadura. Se temos ou não credenciais para abraçarmos essa grandiosa tarefa. E com essas perguntas, nós estagnamos a nós mesmos. Desistimos sem nos percebermos maiores qualidades, perseverando no largo tempo onde a vida nos situou para que realmente arássemos, semeássemos e, vez por outra, colhêssemos, ainda que essa colheita justa seja para o Senhor da vinha, que é Jesus. E ao abrirmos o Evangelho, a resposta está lá, na parábola do semeador. E em nenhum momento a parábola afirma ou esclarece se o semeador era um pedagogo, um doutor da lei, um exegeta, um sábio, um escritor ou alguém alfabetizado nas suas condições financeiras. Então perguntamos, será ele um homem livre ou escravo? Desconhecemos também a sua religião, se ele era jovem, se era ancião, mas tudo isso são relevantes, pois Jesus quis deixar bem claro que todos, indistintamente, podemos e devemos semear espalhando a boa nova. E para isso precisamos nos converter, que é um processo no campo dos sentimentos e que ocorre no momento não só de pensar, mas de igualmente sentir em nossas entranhas aquele ponto fundamental da verdade. E temos que ter convenção também, porque o convencimento é um processo intelectual que ocorre quando refletimos, quando analisamos e quando concluímos, de um modo racional, que algo tem lógica e expressa também a verdade. No entanto, temos que pensar, estejamos ou não preparados, o convite de Jesus permanece, ecoando através dos séculos. Então concluímos que sigamos com as mãos no arado, enfrentando as dificuldades, defrontando pontos de vista diferentes e até divergentes, e apesar dos nossos conflitos interiores, não desistamos, permitindo que crianças, jovens, adultos, idosos conheçam e encontrem Jesus. E o que seria evangelizar? É transmitir informações sobre o Evangelho de um modo geral. Mas, do ponto de vista espiritual, evangelizar não deve ser apenas transmitir, porque isso nos coloca num campo da pedagogia. O educando é um ser reencarnado, um espírito imortal, dotado de inúmeras potencialidades latentes, precisando ser exploradas para se desenvolver. É um ser que também possui qualidades que podem vir a ser aperfeiçoadas e imperfeições que necessitam ser
compreendidas e transformadas. O objetivo é atingir a todas as religiões, formar um homem de bem e que use o seu conhecimento para o bem da humanidade. Evangelizar em nome de Jesus. Coloco evangelizando para pensar e repensar sobre fatos sociais, sobre fatos das leis divinas, e que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Ninguém e nada salva ninguém. É preciso que tenhamos consciência do que nos faz bem e do que nos faz mal. Como evangelizadores, semeadores, auxiliemos a cada um para salvar-se a si mesmo. No esforço íntimo, na sua reforma íntima, no silêncio da superação das nossas próprias limitações. A evangelização tem um sentido preparador, com o foco na vida terrena, com vistas à vida espiritual. A evangelização tem o caráter de transformação. Ela está pautada na construção da autonomia que se dá a partir do autoconhecimento e do exercício correto do nosso livre-arbítrio. Os evangelizadores são de Deus e do universo, que lhes cabe de uma forma autônoma, crítica e solidária, desvendar e transformar. Vamos então assim em busca da felicidade. Ela existe? Deve haver condições básicas para a felicidade? Quais serão? Reafirmemos que a maioria de nós, os encarnados, temos várias das condições de felicidade terrena. O que nos falta então? Reconhecer que a felicidade é uma construção ativa e constante para o bem. É a compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos e por que estamos aqui. Saber que não há condenação eterna pelos nossos erros, e isso nos traz alívio e calma. Contar com a certeza do amparo sempre e do progresso constante. Se agirmos bem e extremamente motivador, seremos motivados a crescer, a evoluir. E que temos recursos de socorro, como a oração, quando vamos a uma casa espiritual do Paz, aos cultos, aonde quer que a gente vá. E alguns pensadores nos dizem sobre a felicidade. Nada melhor para a felicidade que trocar preocupações por ocupações. E esse pensador é Maurice Maeterlinck. Outro, a felicidade não é uma estação onde chegamos, é a maneira de como viajamos. É Rock Snyder. E um bom espírito, chamado de Phocion Caldas, falou assim sobre a felicidade. Se queres felicidade no campo que te rodeia, nunca entreteças teu ninho em galho de dor alheia. É legítimo o nosso anseio por maior e melhor felicidade em nossa vida, porém somente progride, evoluindo para melhor. Entenderemos assim agir para produzir situações de felicidade, sabendo reconhecer aquilo que já alcançamos. Por isso, então, seja como evangelizadores ou evangelizados, sejamos sempre semeadores nos campos do Senhor. Vamos refletir e colocar mãos à obra. Realmente semear. Semear o amor de Jesus, semear a confiança, semear a fé, semear a perseverança, semear o amor.
Graças a Deus, graças a Jesus, e que possamos a cada dia sermos fortalecidos na nossa fé, no nosso equilíbrio, na nossa harmonia. Beijos em seus corações.